programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja na edição de hoje. No Educação em Debate, os principais momentos do Seminário de Formação em DST-AIDS promovido pelo Sindiúti em Ouro Preto. A luta da Central Única dos Trabalhadores contra a terceirização sem limite no momento CUT Minas. Na atualidade, os desafios enfrentados pelos atingidos por barragens. De Brasília, você vai ver as notícias da CNT. Educação em Debate. As DSTs AIDS e a importância da prevenção. Acompanhe alguns flashes do Seminário de Formação do Programa Saúde e Prevenção nas Escolas, promovido pelo Sindiúti em Ouro Preto, nos dias 30 e 31 de maio. Eu sou Mariana, tenho 14 anos e estou grávida. Eu sou adolescente, tenho 16 anos e transo sem camisinha. Eu sou Maria, mãe de Juliana, está namorando a Suzana. Eu vou colocar minha filha para fora de casa. Eu sou Thaís, quero saber se anticoncepcional evita doenças. Eu não quero saber de nenhum projeto que trate de educação sexual na minha escola. Eu sou o professor Carlos, quero saber o que o meu sindicato precisa falar sobre AIDS. Eu tenho direito. As bandeiras. Mais de 100 educadores de todas as regiões do estado estiveram reunidos no Seminário de Formação Projeto EPT e AIDS, Programa Saúde e Prevenção nas Escolas, realizado pelo Sindiúti MG. O evento aconteceu na Escola de Minas, em Ouro Preto, e teve por objetivo capacitar os educadores para desenvolver o programa nas escolas em Minas Gerais. Participar de atividades como essas para os educadores é uma forma de ampliar o debate sobre um assunto tão importante, adquirir conhecimento para levar para dentro das escolas informações sobre a prevenção ao HIV/AIDS. Sou a professora Carla, trabalho com conteúdo de biologia, sou de Unai, Minas Gerais. Estou aqui participando, do encontro DST-AIDS. Nesse encontro, eu acho que é importante porque nós temos as oficinas e nessas oficinas nós podemos fazer a troca de experiências com professores, porque cada um trabalha em uma região diferente, onde tem culturas diferentes. Então, eu acho que esse aprendizado, para nós, com essa troca, aumenta bastante a nossa capacidade de desenvolver um trabalho com esse conteúdo, porque, às vezes, ele não é fácil, até para nós, professores, desenvolver um bom trabalho. E essa troca de experiência vai nos auxiliar, nos dar suporte para que possamos fazer um bom trabalho. Meu nome é André Segala, eu sou da Escola Estadual Arida Franca, de Venda Nova, Belo Horizonte.
Bom, eu acho que a importância das oficinas é que o grupo de professores tem um momento específico para se organizar, para conversar, para gerir as opiniões, juntar o que é bom, né, expurgar o que é negativo. E esses momentos são essenciais para a gente se organizar, para desempenhar esse trabalho. Sem essa estrutura, sem essa organização, sem essa junção dos professores aqui nesse evento, nesse espaço aqui em Ouro Preto, e ficaria inviável, né, de se fazer. Então, esse momento ele é essencial, né? E as oficinas foi em focos mais específicos, organizamos mais ainda as ideias em localidades. Aí a gente vai repassar isso para as escolas, para as subsedes. Então, isso é essencial para a organização do todo e para a propagação desse projeto que, repetidamente, é essencial para a sociedade. E esse repasse para a faixa etária, né, específica, atingida pelo HIV. Então, assim, nós estamos no lugar certo, na hora certa, da forma certa, que é todo mundo junto, se organizando em grupos menores, em grupos maiores, em palestras. Meu nome é Hassan, sou da cidade de Uberaba, da Escola Estadual América. Eu acredito que o projeto é bastante importante, principalmente as capacitações, por se tratar de um tema que quase nunca é trabalhado, é muito estigmatizado dentro da escola. O professor tem medo, tem receio de trabalhar e a gente precisa de profissionais capacitados para lidar com isso que está na nossa realidade, no nosso cotidiano, no dia a dia mesmo da sala de aula. Eu sou Lecione Pereira Pinto, supervisora pedagógica de uma escola estadual em Capinópolis, Triângulo Mineiro. Esse momento que nós estamos vivendo ele é muito importante. Primeiro, pelo número grande de pessoas que estão participando, que o tema é interessante, é urgente, é necessário. E eu tenho certeza que o nível do debate e o nível de participação das pessoas vai fazer com que esse projeto dê certo, contribua muito para o momento que nós estamos vivendo, de esclarecer, orientar os nossos jovens e adolescentes sobre as doenças sexualmente transmissíveis e principalmente o vírus da HIV, que eu acho que é importante as pessoas terem clareza e a partir daí prevenir. A diretora de Promoção à Saúde, Daniela Souza Lima Campos, da Superintendência de Atenção Primária da Secretaria de Saúde de Minas Gerais, apresentou dados de uma pesquisa que revela o verdadeiro caos no cenário brasileiro sobre HIV/AIDS. Então, aqui eu coloquei o que o Ministério da Saúde e o que a Secretaria de Estado de Saúde classifica. Então, ela fala que as DST são transmitidas principalmente por contato sexual sem uso de camisinha em uma pessoa que esteja infectada. Então, hoje, nós temos cerca de, no Brasil, de 734 mil pessoas que vivem com HIV/AIDS e 400 mil fazendo tratamento. Os casos passaram a ter uma redução de 2003 para 2013, em 10 anos, é uma redução de 6,4 casos para 5,7 casos de mortalidade por 100 mil da população. A epidemia de HIV/AIDS no país, ela se encontra estabilizada. E as ações de prevenção, elas devem ser enfatizadas e devem ser realizadas. Então, ações de mobilização do adolescente, da criança, da sociedade, devem ser feitas no tocante às questões de prevenção. Artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da Constituição Federal de 1988 foram citados para reafirmar que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, e que todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. A relação de confiança entre professor e aluno foi reforçada como sendo um elo capaz de unir os papéis de cada um. Membro do Fórum Nacional de Educação, o professor Dr. Tony Reis esteve no seminário DST/AIDS do Sindiúti em Ouro Preto para falar sobre homofobia. Ele buscou conceitos e princípios éticos para falar principalmente sobre cidadania e respeito. É isso que está faltando hoje em dia na sociedade, professor? Bem, infelizmente, nós temos ainda muito que aprender sobre respeitar os outros e não julgar as pessoas por certos comportamentos. E nesse sentido é importante a gente se capacitar, discutir as questões da cidadania, que é você tem os seus deveres, mas você tem os direitos. E a importância do respeito. Eu posso não concordar com certas
questões das pessoas, mas eu tenho obrigação de respeitar. E o respeito, ele é fundamental para que haja aprendizado. E o que eu percebo hoje nas escolas e através das pesquisas que nós temos, tanto qualitativa como quantitativa, que há um desrespeito muito grande com as mulheres, essa questão de gênero, com as questões de negros e negras, a questão racial e a questão de orientação sexual e identidade de gênero, que é a homofobia e a transfobia. Nesse sentido, eu parabenizo o Sindiúti por estar fazendo essa capacitação, essa educação continuada para que os professores se instrumentalizem de como trabalhar essa situação na sala de aula. Que o que nós precisamos é que a sala de aula seja um momento em que as pessoas se respeitem, que tenha harmonia, que mesmo com os diferentes pensamentos, com as diferentes religiões, as pessoas possam conviver de forma a poder conviver como cidadãos e cidadãs. O senhor ouviu de muitos educadores sobre a questão, principalmente do preconceito dentro das escolas. Isso de educadores, de alunos, de pais, da comunidade escolar como um todo, né? O que o senhor deixaria em termos de mensagem para a comunidade escolar como um todo sobre a questão da prevenção à AIDS e do respeito às pessoas? Bem, a questão do preconceito, da discriminação e da violência, o estigma, ela é histórica. Então, na Idade Média, nós homossexuais eram queimados na fogueira. Depois fomos tratados como criminosos. E até dia 17 de maio de 1990, nós éramos tratados como doentes. Então, a mensagem que eu deixo é que as pessoas se atualizem, busquem informações, busquem conhecimento e ajam com sabedoria. E o que é sabedoria? Tratar todas as pessoas com dignidade, que as pessoas são livres e que as pessoas procurem ser felizes da sua forma, do seu jeito e respeitando as outras na sua maneira de ser e na sua maneira de pensar. Em relação à prevenção à AIDS, professor, principalmente para os jovens, uma vez que o próprio Ministério da Saúde está divulgando dados que tem crescido, né, o número de casos na faixa etária de 20 a 29 anos. A questão do HIV/AIDS é um problema de todos e de todas. É muito importante que a pessoa, ao ter um relacionamento sexual mais profundo, ela use o preservativo, que busque se informar sobre as formas de infecção. É importante que a pessoa se previna e saiba o que fazer e se conscientize dessa situação. Então, buscar essa informação e praticar, porque hoje quem vê cara não vê o coração, não vê o sangue da pessoa. Então, muitas vezes a pessoa está ali toda bonita, toda linda, mas pode estar com o vírus e pode se contaminar. Então, nesse sentido, é buscar sempre a prevenção e se respeitar e respeitar o outro. A diretora estadual Feliciana Saldanha explica como o Sindiúti vai atuar junto à base para levar formação e informação sobre o programa Saúde e Prevenção nas escolas. O Sindiúti realizou o seminário do programa DST-AIDS com o objetivo de proporcionar subsídios, tanto teóricos quanto materiais, ao desenvolvimento do programa nas escolas públicas do estado de Minas Gerais. Distribuímos para os participantes um kit que vai proporcionar a realização de oficinas nas escolas para que as pessoas tenham condição de realizar esse trabalho, que deverá culminar com a grande mobilização no dia 1º de dezembro. Este é um programa que a CNTE desenvolve já há alguns anos e que o Sindiúti dá a maior importância a esse programa, no sentido de que os nossos educandos, eles precisam ter acesso à informação para que sejam capazes de prevenir as doenças sexualmente transmissíveis e também a questão do HIV. Nós distribuímos um kit que, tanto de material teórico como o livro Homofobia no Ambiente Escolar, que é do professor Tony Reis. Nós também elaboramos uma mala da prevenção que tem uma série de recursos didáticos nessa mala que vão possibilitar que as subsedes realizem o trabalho. Do ponto de vista teórico e metodológico também, nós distribuímos o Guia dos Jovens Pares, que é um material que foi distribuído pelo Ministério da Educação e que
propicia aos trabalhadores em educação interagir com os estudantes e elaborar oficinas, aulas, guias de estudo para que essa temática seja tratada nas escolas de Minas Gerais. Pelo SINDIUT-MG, estarão à frente dos trabalhos do Programa de Prevenção e Saúde nas Escolas, além da coordenadora do Departamento de Formação Sindical, Feliciana Saldanha, os diretores estaduais Marilda de Abreu Araújo, que também é secretária de Organização da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, e José Antônio Vieira, o Zezinho da cidade de Itaobim, e eles ressaltaram a importância do seminário. A CNTE vem parabenizar o SINDIUT pela experiência que está tendo com os profissionais da educação para a prevenção dos adolescentes nas escolas estaduais. É uma grande parceira do programa nosso, uma que leva à frente e leva diretamente dentro das escolas aos profissionais e aos alunos toda a política do nosso projeto, que é a conscientização tanto dos profissionais de educação quanto dos educandos. Eu já venho desenvolvendo esse projeto ao longo da minha carreira, porque eu sempre participei desse programa desde 2007 que eu sempre participo. Então eu já vinha fazendo esse trabalho ao longo de todos os anos. A gente faz parceria com a rede municipal e aí a gente acaba envolvendo os alunos a trabalhar as formas de prevenção contra o HIV. E geralmente acaba dando certo. Porque todos os anos que a gente faz esse trabalho, a gente acaba, além das doenças sexualmente transmissíveis, acaba evitando que algumas adolescentes não engravidem, né? Então, realmente o projeto tem dado certo até então. A gente acaba dando dicas, né, também de onde conseguir, do tipo, procurar os postos de saúde, CTA. A gente acaba fazendo também aquela campanha do teste do HIV, que detecta se a pessoa está contaminada ou não em questão de 30 minutos, né? E assim a gente vai fazendo para ver se dá certo. Qualquer maneira me vale cantar, qualquer maneira de amor vale aquela, qualquer maneira de amor valerá. Pena, que coisa bonita, diga qual a palavra que nunca foi dita, diga qualquer maneira de amor vale o canto. Qualquer maneira me vale cantar, qualquer maneira de amor vale aquela, qualquer maneira de amor valerá. Calendário de lutas. No próximo dia 16 de junho, os educadores mineiros voltam a se reunir em Assembleia Estadual em Belo Horizonte, a partir das 14 horas no pátio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. No dia 27 de maio último, na Livraria Martins Fontes, da Avenida Paulista, em São Paulo, aconteceu o lançamento do livro História e Consciência de Classe na Educação Brasileira. Lutas e desafios políticos dos trabalhadores em educação de Minas Gerais, 1979-1983, de autoria dos professores Cássio Diniz, diretor do SINDIUT-MG, e Carlos Bauer. O livro, fruto da dissertação de mestrado de Cássio Diniz, professor em Caxambu e atualmente doutorando em educação, busca analisar a história do movimento sindical docente mineiro por meio de depoimentos e investigações em documentos nos anos de 2011 e 2012. A noite de autógrafos contou com a presença da coordenadora-geral do SINDIUT-MG e presidenta da CUT Minas, Beatriz Cerqueira, e da diretora estadual do SINDIUT-MG, Feliciana Saldanha. O livro está à venda nas principais livrarias de São Paulo e também no site da editora Sanderman. O jurídico do SINDIUT esclarece sua dúvida. Fique ligado. Tira dúvidas. Fui aposentada por invalidez e atualmente recebo pela maior média das contribuições. Isso está correto? Não. Desde o advento da Emenda 70 de 2012, os servidores que foram aposentados por invalidez deverão ter os seus proventos calculados com base na última remuneração do seu cargo efetivo. Aqueles servidores que, porventura, ainda estão recebendo pela média das contribuições
devem entrar em contato com o Departamento Jurídico do Sindiúti para maiores informações. A luta contra a terceirização continua mobilizando os trabalhadores. Veja no Momento CUT Minas. Momento CUT Minas. O PL da terceirização é a principal pauta do empresariado, mas não é a única. Não é a única. Todo dia a gente se surpreende, eles tirando da gaveta um projeto para poder discutir e tirando e derrubando aquilo que nós conquistamos nesse último período. Nós temos, desde 1940, a CLT. Nesse processo todo, a gente vem buscando, lutando para que o trabalhador tenha um tratamento de cidadão. Com essa nova lei, cai esse conceito, cai essa junção de coisas que vinha fazendo com que o trabalhador tivesse uma proteção social, porque ele passa a ser a mercadoria. A militante do movimento dos atingidos por barragens, Sônia Mara, fala, em outras palavras, sobre a luta das famílias atingidas por barragens e da violência contra a mulher. Atualidade. Centenas de obras de hidrelétricas, pequenas, médias ou grandes, existem por todo o país. Mas em que medida estas obras e os impactos por elas gerados atingem as pessoas, especialmente as mulheres? Vamos conversar com a Sônia Mara, coordenadora do Movimento Atingido por Barragens, o MAB, sobre esse assunto. Sônia, a violação dos direitos humanos, ela é grande nesses empreendimentos? Os impactos, as consequências? Sim, Aloysio. Hoje nós vivemos um sistema capitalista, imperialista e também patriarcal. Nesse sentido, há mais de 25 anos, o MAB vem trabalhando com os atingidos por barragens, que já foram construídas mais de 2.000 obras em todo o Brasil. Isso gerou mais de 1 milhão de pessoas atingidas, entre elas 500 mil ou mais, nós podemos dizer que são mulheres, e está previsto para o próximo período construir mais em torno de 1.500 obras. Nesse processo, vamos chegar a mais de 1 milhão de mulheres atingidas por barragens. E aí, nesse sentido, o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana fez um estudo nas áreas atingidas, e acompanhada também com o movimento, e se percebeu que as mulheres são as principais vítimas hoje do modelo. Agora, quando se fala em atingidos, nós estamos falando de quê? Da população que é retirada desses locais, de áreas que vão ser inundadas? Isso, nós estamos falando de famílias que são atingidas, que a água chega e destrói suas casas, comunidades, e estamos falando também quando desestrutura a comunidade como um todo. Tanto no campo também quanto nas cidades, nas grandes cidades. Que aí perde, evidentemente, todo um laço cultural, comunitário, não é? Que exatamente. Primeiramente, nós temos essa opressão de gênero, que é essa relação entre o trabalho da mulher é invisível, tanto do campo, a mulher que é atingida vai para a cidade, para o urbano não tem prática com o trabalho, ao mesmo tempo não é reconhecido, então, o seu trabalho, e as empresas negociam com os chefes da família muitas vezes, sendo que as mulheres, então, não têm a participação ativa de decidir ou não, de participar e discutir se a obra é necessária ou não, e desestrutura todo um processo familiar, porque aí aumenta a violência contra as mulheres, né, da própria relação familiar, desestrutura porque entra o alcoolismo, entra, né, a própria violência, as crianças vivem um sistema que não sabe o que está acontecendo e é desapropriada das áreas pelo bem público, vamos dizer, por interesse público. Eu já vi muitas hidrelétricas e empresas de energia afirmar que esse tipo de desocupação ele é compensado, que essas pessoas são indenizadas, ganham outras terras, são reassentadas. Quais os problemas que ocorrem aí? Porque eu sei que tem centenas e até milhares de famílias que não conseguiram esse assentamento adequado até hoje, né? Sim. No estudo que a gente fez a nível nacional e internacional,
70% das populações não recebem nenhum tipo de indenização. Hoje nós não temos uma política nacional de tratamento aos atingidos. As empresas chegam e aí já começa a fazer o despejo, as negociações, então desestrutura tudo isso. Parte, vamos dizer, alguns são indenizados, mas grande parte não. Então, nessa situação, as mulheres são as principais vítimas, porque em muitos momentos, inclusive, as empresas contratam assistente social para fazer o trabalho de lavagem cerebral, sem contar do processo de prostituição que as empresas organizam quando é chegada numa obra 40 mil homens, 50 mil homens, como Santo Antônio e Giral. Você imagina uma cidade pequena do interior do país, chega uma leva muito grande de operários, né, que você cria todo um problema. Crianças são violadas em Aimorés, onde é uma barragem construída pela Vale e a CEMIG. Na época, adolescentes, crianças eram pagas por 50 centavos para se prostituir e levadas muitas vezes para fora do país. Aimorés, imagino que seja a represa de Irapé? Não, é na região leste de Minas Gerais, divisa com o Espírito Santo. Sim. Irapé também é construído pela CEMIG. Agora, o que pode ser feito? Você disse que não tem uma política para isso. De onde que está falhando? É o governo federal e estadual? O que falta? Então, hoje nós precisamos mudar o modelo energético como um todo, né? Nós precisamos construir um projeto energético popular. Com isso, se inclui a participação das mulheres também, e nós temos uma pauta construindo junto para se criar essa política e que seja respeitado o direito dos atingidos como um todo. Agora, sem contar que, vamos dizer, o preço da energia também está num preço absurdo, e as mulheres precisam desligar, vamos dizer, parte dos eletrodomésticos para economizar, com isso gastam mais ainda a energia do seu corpo para poder, então, substituir vamos dizer, hoje 300 milhões de famílias não têm energia elétrica. Então, nós precisamos empoderar as mulheres, para as mulheres empoderar o movimento social, para, então, nós construir essa política nacional que nós estamos precisando construir para o movimento como um todo, para os atingidos como um todo. Tá bem, Sônia. Obrigado por mais direitos e mais respeito com as mulheres. Até o próximo. Vamos a Brasília com as notícias da CNTE. Momento CNTE. O piso salarial nacional do magistério para 40 horas semanais, que era de R$ 950 em 2008, chegou a R$ 1.917,78, com um reajuste de 13,01% anunciado em janeiro. O salário médio do professor, entretanto, ainda é muito menor do que o de profissionais de mesma formação. Segundo a PNAD 2012, o docente de educação básica ganha o equivalente a 51% dos salários de outros profissionais. Nós acreditamos que é um reajuste que ele vem a contemplar ou atingir a meta 17 do PNE, né? Que nós aprovamos no PNE a equiparação salarial entre os servidores da educação e os demais servidores, né? E para isso é preciso ter um plus a mais, além do INPC, né? E o aumento deste ano ele vem para cumprir exatamente, começar, né, o cumprimento dessa meta, assim como também nos próximos 5 anos é preciso ter esse plus a mais para a gente poder cumprir a tão sonhada equiparação salarial da média salarial dos profissionais de educação com os demais servidores. Mas a lei ainda não é respeitada por 7 estados brasileiros e centenas de municípios, e não é cumprida integralmente por outros 14 estados. Os gestores alegam dificuldade financeira para pagar. A CNTE propõe uma ação coletiva envolvendo governos e sociedade civil no sentido de construir estratégias para viabilizar a meta 20 do Plano Nacional de Educação. O PNE prevê ampliar o investimento público em educação pública para atingir 10% do PIB em 10 anos, dando mais condições de valorização aos trabalhadores e mais qualidade para a escola. É preciso, porém, esforço e compromisso por parte dos gestores. Falta vontade política dos governos estaduais e municipais de fato, investir mais na educação, de melhorar o salário dos professores para, de fato, que a qualidade da educação seja alcançada. Fique agora com o humor de Rômulo Garcias.